Essa é a TV Tati SBT. Quarta-feira. Novo dia. Com Marcela Mesquita, direto dos estúdios de São José dos Campos. Ainda é tempo pra viver feliz. Vem pros meus braços, porque agora chegou a hora do jornalismo regional na tela da TV Tati SBT. Bom dia! Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. Chegamos com um novo dia e a gente segue juntos até às 8 da manhã pela TV e também pela internet no canal da TV Tati SBT no YouTube. Hoje é aquele dia que muita gente acorda e fala: opa, tem uma sexta na minha quarta? Isso porque amanhã é feriado e hoje, para quem vai folgar, que não é o meu caso, é aquele dia de animação, de organizar os últimos detalhes para a viagem. Aqui, como a gente sempre se adianta para te ajudar, a gente pediu para que a equipe do Pedro Coralha fosse ver qual que é a expectativa de movimento na Dutra, porque muitas pessoas ao longo da semana já foram contando aqui para a gente por mensagem que a intenção era viajar. Então você já vê aí com a sua família, com os seus amigos, a melhor hora de pegar a estrada depois de ouvir atentamente as informações desse nosso querido amigo Pedro Coralha. Bom dia, Pedro, tudo bem? Olá, Marcela, bom dia para você, para todos que nos acompanham aqui na tela da TV Tati SBT, exatamente, né? Véspera de feriado, muitas pessoas já se preparando para viajar, curtir aí esse friozinho, né? Nesse período de outono e inverno. Então nós viemos aqui na sede da CCR-USP para falar um pouquinho, mostrar e explicar para quem tem em casa os melhores horários para pegar a estrada neste feriadão prolongado. Eu vou conversar agora com o Diego Dutra, ele que é coordenador de operações da CCR-USP. Diego, obrigado por nos atender mais uma vez. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre esse feriadão, né? Expectativa de muito tráfego aqui no principal corredor viário do Brasil, a Dutra. Bom dia. Bom dia, com certeza. Bom dia, querida Marcela. Exatamente, a CCR-USP preparou uma mega operação para esse feriado importante, feriado prolongado de 4 dias, que as pessoas escolhem para dar aquela descansada, né, justa, né, e necessária no nosso dia a dia. Então essa mega operação prevê aí as equipes adicionais, várias formas de que a gente possa atender o cliente que vai sair no feriado. É importante estar atento aos horários, às melhores condições, aqueles que querem viajar numa condição mais tranquila, aqueles que precisam encarar, né, os horários de rush, como a gente fala. Então é importante estar atento nesses horários, nessa programação, para que faça uma viagem tranquila. E justamente qual a expectativa de tráfego que vocês têm para esse feriado prolongado e também quais são aqueles horários melhores para pegar a estrada, dependendo do ponto que vai sair? Nós temos uma expectativa de mais de 1,5 milhão de veículos, né? Uma turma grande aí que vai fazer essa viagem. Então hoje, a partir das 15 horas, a gente já percebe um aumento considerável no volume de veículos, que vai até cerca de 21 horas. Na quinta-feira, na parte da manhã, até por volta da hora do almoço, 14 horas também, nós temos um grande volume de veículos que vai para o feriado prolongado aí até o domingo. Já no domingo, é importante até falar da volta também, né? Após o almoço de domingo, meio-dia, até 21, 22 horas, nós temos também um tráfego intenso de volta do feriado. Então, são volumes bem localizados, na quarta e na quinta de manhã e no domingo. Para quem quer fazer uma viagem tranquila, sem o dia a dia ali do rush, é importante fugir desses horários e aí a madrugada ou na quinta-feira, já na parte da tarde, o trânsito já está totalmente mais tranquilo, o tráfego está mais suave, dá para fazer uma viagem sem muito impedimento ali do volume de veículos. E Diego, a gente conversava aqui antes de entrar ao vivo, né? A gente tem algumas câmeras aqui que a gente consegue ter uma noção de como que está a situação. Você falou sobre viajar na madrugada. Existe agora maior incidência de neblina, né? Existe alguma recomendação de qual seria um horário legal para viajar na madrugada e não pegar tanta neblina assim? E se pegar neblina, né? Algumas recomendações para o motorista ficar atento nesse momento. A neblina, ela começa essa época fria agora, né? Tá tão gelado logo hoje pela manhã. Então a neblina, a gente percebe que a partir de 4h30 da manhã o sol começa a querer chegar, né? E ele empurra essa massa para baixo. Então é onde nós temos uma densidade de neblina muito forte no período da madrugada para o amanhecer. Então, quando você pega lá meia-noite, 1h da manhã, os trechos
já não tem tanta neblina, mas quando começa de 4h30 da manhã até umas 9 horas da manhã, nós temos muita neblina. As áreas aqui na Via Dutra, onde temos incidência de mata, vegetação preservada às margens da rodovia, ainda é maior, a neblina mais densa ainda. E é importante falar sobre segurança. Quando vê neblina, são dicas tão simples, mas fundamentais para que você passe com tranquilidade sobre a neblina. Esteja atento às linhas da rodovia, sinalização da rodovia, farol baixo, o farol normal ali do veículo está com ele aceso. É importante, reduza gradualmente a velocidade, ande com atenção. Lembrando, pisca-alerta é veículo parado. Acostamento é faixa de emergência, válvula de emergência. Nunca pare no acostamento imaginando que eu vou parar aqui para poder aguardar as melhores condições. Na rodovia nós temos mais de 150 postos de serviço. Para dentro de um posto de serviço, aproveita, estica o corpo, toma um cafezinho e depois você prossegue a viagem. Mas é importante, por passar neblina, fumaça, são parecidos o fenômeno. Passe com segurança, reduza a velocidade gradualmente e esteja atento às linhas da rodovia. Pisca-alerta somente o veículo parado, você faz uma viagem tranquila. E se tiver condição de esperar num local seguro, que é um posto de serviço, melhor ainda. E Diego, a gente está vendo agora a câmera aqui no quilômetro 145, trecho joseense, né? Para quem conhece ali próximo à Via Cambuí, região norte de São José dos Campos. No momento não apresenta neblina, a neblina que estava ali já dissipou, já foi embora. Mas, querendo ou não, esses gargalos acabam sempre ainda sendo comuns, né? Mas no feriado a expectativa é que isso diminua, né? Muita gente vai viajar, né? Então o trânsito para quem trafega entre as cidades vai ficar um pouco mais tranquilo. Com certeza, né? Entre as cidades fica um trânsito mais normal, mais tranquilo dentro do dia a dia. Fica bem fácil de transitar entre os municípios e agora na parte da tarde já não teremos mais neblina, então fazer uma viagem tranquila, segura e estar atento aí. Também é importante falar, durante a viagem do feriado, hora de rush, volume de veículos, mantenha uma distância segura do veículo à frente. De vez em quando, né, a gente se depara com vários pequenos engavetamentos, né, colisões ali entre veículos, porque não manteve a distância segura. E aí tem uma questão que você precisa estar conectado, não ao celular, mas na direção, né? Então é importante deixar o celular para o passageiro, para os filhos cuidar do celular dentro do veículo e o motorista estar conectado na direção. Mantenha a distância segura do veículo à frente, que com certeza você vai fazer uma viagem para o feriado tranquilo com a família, para poder curtir esse feriado prolongado. Com certeza, Diego, mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Bom, então, Marcela, a gente vai continuar aqui na sede administrativa, né, da CCR-USP. A gente vai acompanhar um pouquinho mais aqui esse movimento, né, início da galera que tem um tempinho a mais para pegar a estrada, para viajar. A gente vai entender um pouquinho mais dessa situação e assim, aquelas recomendações que o Diego bem trouxe aqui, aquelas recomendações básicas, mas que às vezes as pessoas acabam se esquecendo, então na hora de viajar fica naquela ansiedade toda de pegar a estrada, não se atentam a isso. Então, atenção à neblina, horários para viajar, horários encomendados e, se for viajar, né, é sempre importante chegar com segurança no local, né? Viajar com pressa naquela correria, às vezes pode acontecer alguma coisa. Então, se for viajar, você de casa que nos acompanha aqui no Novo Dia, prepare a sua mala, põe o pão de queijo para assar agora, acompanhe o Novo Dia com a Marcela e depois do Novo Dia, então, aí você pega a estrada e vai curtir o feriadão de Corpus Christi. Combinado, Marcela? Essa recomendação final é importantíssima. É depois que o Novo Dia terminar, aí sim você sai para pegar a estrada e volta a tempo de ligar a televisão amanhã cedinho, que a gente vai estar aqui, né, Pedro? Exatamente. Amanhã cedinho estaremos aqui. Beleza. Um beijo para você. Muito obrigada pelas informações. Se você achar trânsito por aí, diferente desse que você mostrou, chama a gente aqui que você entra de novo, tá bom? Assim a gente vai informando em tempo real os nossos telespectadores. Combinado? Pode deixar, combinado, Marcela. Beleza, obrigada, um beijo para você. Tchau, tchau. Beijão, até mais. Tchau. Até. Se você já vai pegar a estrada agora de manhã sentido Serra da Mantiqueira, adianto que o trânsito está bem tranquilo, mas tem registro de neblina em vários pontos, principalmente na chegada a Campos do Jordão, pela rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Se a rota for descer a serra para o litoral, o trânsito também está tranquilo pela Oswaldo Cruz e pela Tamoios, mas permanece o alerta também de neblina nessas rodovias. Vou mostrar para você como é que está a situação do corredor Carvalho Pinto Ayrton Senna, tá bom?
Na Carvalho Pinto tudo bem, mas na Ayrton Senna também tem lentidão na chegada à capital paulista, assim como a gente viu pelas câmeras da Dutra, tá? Então se você for para São Paulo hoje ainda, vai encontrar sim lentidão e o rodízio hoje está mantido. Placas finais 5 e 6. Lembrando que quem está acompanhando a programação do SBT desde muito cedo, viu a cobertura do primeiro impacto, que está tendo um incêndio na região de Osasco. Várias viaturas do Corpo de Bombeiros estão sendo mobilizadas para lá. Então, se você puder evitar a ida para São Paulo hoje em função também dessa ocorrência, talvez seja a sua melhor escolha. Se você não puder, fica sempre de olho e ligadinho nos aplicativos e também na nossa programação, que a gente vai apresentando para vocês todas as informações com relação também à movimentação do trânsito, tá? Vamos ver como é que está a situação da balsa? Nossa, a câmera deu para ver bastante neblina, né? Vamos ver como é que está a situação da balsa. 30 minutos é o tempo de espera dos dois lados, nenhum alerta preocupante agora do Departamento Hidroviário. Esta semana, gente, o governo encaminhou para a publicação uma medida provisória chamada Desenrola Brasil, que é um programa de renegociação de dívidas que tem previsão para começar no dia 1º de julho. Ontem à tarde esse assunto bombou na internet principalmente, muita gente querendo entender o que é isso, como é que vai funcionar, qual a diferença desse programa para os outros programas de renegociação que já existem. Então a gente pediu uma força para a Luciana Iquedo. A Luciana conversa hoje com a gente pela internet para explicar sobre esse programa. Lu, bem-vinda mais uma vez, muito obrigada por voltar ao Novo Dia mais uma vez essa semana. É sempre um prazer te ter aqui e aprender contigo sobre esses assuntos que geram tanta dúvida. Obrigada e bem-vinda mais uma vez. Muito bom dia, Ma. Tem uma sexta na nossa terça. Né? E tem uma sexta na quarta e uma terça na quarta, é isso? Bem por aí mesmo. Dia. Vai ser uma dobradinha. Porque é importante, Lu, que a gente bata esse papo contigo para a gente avisar esse público que já está acostumado com as suas traduções sobre esses assuntos tão difíceis para a maioria, que é assunto envolvendo finança, dívida e tudo mais, né? Eu queria já começar te perguntando o seguinte: o governo anunciou que esse programa vai ser dividido por faixas, né? Quem é que pode aderir ao programa? Porque quando a gente fala em renegociação de dívida, num primeiro momento, assim, opa, peraí, eu tenho uma dívida no cartão de crédito, será que eu posso? É qualquer tipo de dívida? Como é que vai funcionar isso? Bem, Ma, não é qualquer tipo de dívida, são aquelas que já estão em atraso e o programa valerá exclusivamente para as pessoas físicas. Então, na fase 1, a proposta do governo é para que aquelas pessoas que têm uma negativação de valores de até R$100, que isso seja perdoado, que esses nomes sejam limpos a partir da emissão da MP, né? A partir do momento que ela começa a valer. E na primeira faixa, para que as pessoas possam aderir, a gente tem algumas condições. A primeira é que a renda seja de até 2 salários mínimos, ou que a pessoa esteja inscrita no programa social do governo e que as dívidas sejam de até R$5.000. E aí, neste programa de renegociação, é bem legal porque a taxa de juros oferecida para o parcelamento, que poderá ser de até 60 meses, vai ser de 1,99% ao mês. Uma taxa que chega a ser a um terço, né, da taxa do crédito pessoal normal e que é infinitamente menor do que aí a taxa do cheque especial e do parcelamento do cartão de crédito. Então, essa é sim uma excelente notícia. Ô Lu, e as dívidas, elas devem ser encaradas uma a uma ou a pessoa pode juntar um montante de dívidas e tentar todas as renegociações possíveis? Tem que tomar cuidado com esse valor de 5 mil? Sim, na verdade, são 5 mil das dívidas inscritas no programa, então o acesso vai ser todo feito pela internet e a pessoa vai conseguir saber quais são as dívidas que ela vai poder renegociar. E aqui, mas vai um ponto de atenção importante. A questão é que você vai ter que considerar aquilo que está no programa e aquilo que você já deve fora isso. E a somatória dessas parcelas nunca deve ultrapassar 30% da sua renda. Então, no momento de renegociar, faça esse cálculo, que o comprometimento de renda ele tem que ficar até esse limite.
A expectativa é que o presidente assine ainda essa semana, mas a gente sabe que essa semana tem feriado é amanhã, então muita coisa pode dar uma pausa, uma parada. E a expectativa é que isso entre em vigor em julho. Até lá é bom que as pessoas estudem direitinho qual que é a sua situação financeira, encarem de frente, como a gente fala aqui sempre, o problema, encarar mesmo, colocar todas as cartas nas mesas para que a gente possa entender o que a gente está devendo e se de fato a gente pode entrar nesse programa. Você acha que essa seria uma boa saída, se organizar agora para que, se de fato isso entrar em vigor no dia 1º de julho, as pessoas já não percam mais tempo e já comecem a entrar nessa renegociação? Sim, com toda certeza. E mais do que isso, também é aquela chance da gente projetar o nosso orçamento daqui para frente. Eu sei que o que passou trouxe aí essa marca, essa sequela que resultou nessa negativação ou nas negativações. Então, o que é importante é que você planeje o seu orçamento considerando aí todas as suas despesas mensais, para que quando o programa entrar em vigor, você tenha aí ciência se cabe ou não aquele parcelamento na sua conta. Para as pessoas que devem aí a partir de R$5.000 e que devem exclusivamente para as instituições financeiras, porque na primeira fase pode ser de instituição financeira ou não, a segunda fase do programa também pretende atendê-las com negociações diretas aí com as instituições para as quais elas devem e fazendo aí com que o incentivo do governo possa ajudá-la a ter um preço menor, um custo menor para sanar essa dívida. Então, também as pessoas que não se encaixam na primeira fase já devem se preparar, porque a segunda fase também está prevista na MP. Ô Lu, você comentou sobre a questão dos juros, né, que são mais baixos nesse programa. Existe alguma informação sobre a questão da porcentagem dos descontos? Por exemplo, olha, os descontos na renegociação podem chegar a 50%, 70% ou variam de 10% a 80%, enfim, tem alguma coisa nesse sentido ou ainda não? Ainda não, mas o governo ele prevê que será feito um leilão reverso com os credores. Então ele vai colocar os credores interessados em participar aí da renegociação dessa dívida para que eles façam ofertas que sejam atrativas para que as pessoas façam aí a renegociação e tenham os nomes limpos para que possam voltar a ter acesso a crédito, possam voltar a consumir de forma parcelada, que possam voltar a ter, por exemplo, o cartão de crédito que pode ser um facilitador para a vida, como a gente já falou algumas vezes aqui. Usando com moderação o cartão de crédito para não entrar numa nova dívida futuramente, né, Lu? Muito obrigada, viu, pela sua participação. Foi um prazer te ter aqui. Obrigada por essa dobradinha essa semana e agora sim um bom feriado para você. Muito obrigada, Má. Um ótimo feriado para você também, que eu sei que vai ser trabalhando. Vai. E um feriado para quem está aí com a gente. Com certeza. Beijo, Lu. Obrigada. Até terça. Tchau, tchau. Até terça. Tchau, tchau. Eu tenho uma pergunta para fazer para você que está me assistindo aí. Você tem uma relação legal com a comida? Ou você acaba descontando na comida as suas frustrações, as suas alegrias? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque tem muita gente que sofre com transtornos alimentares e nem se deu conta. Hoje o quadro de saúde vai ser sobre esse assunto e se você quiser participar, fica à vontade. O espaço é seu também. 7h18, intervalo comercial chegando. Já já eu tô de volta. Como eu te amei, ninguém jamais amará. Chorar, tampouco alguém chorou como eu chorei. Não sei, eu não sei por quanto tempo a dor. Você está assistindo ao Novo Dia. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Borda do Lago. Vale a pena viver aqui. Vini Rodas. Segurança e confiabilidade. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Na correria do dia a dia, nem sempre você tem tempo de acompanhar as notícias da nossa região. No Tati Notícias, de segunda a sexta, às 7h20 da noite, eu chego aí na sua telinha com um resumo de tudo o que aconteceu no dia, na sua cidade e também na região. E para quem quer estar bem informado com tudo que vai acontecer no fim de semana, toda quinta-feira tem Tati Agenda com as melhores dicas culturais. Tudo isso e muito mais aqui no Tati Notícias.
TVTAT SBT, sempre perto de você. Neuf jours, la vie c'est du velours et l'éternité, une nécessité. Only love can hurt like this. O melhor do mundo no seu rádio. Antena 1. Pets fazem parte da família e amam sem pedir nada em troca. Para crianças e idosos, são companhias para aventuras, caminhar, passear. Quando você escolhe adotar um cachorrinho ou um gatinho, você faz uma boa ação e salva uma vida. E olhar para essas carinhas fica fácil se apaixonar, né? Adote um bichinho. Um grupo de amigos unidos na mesma paixão. Ajude, compartilhe nosso trabalho. Siga Adote um Bichinho e faça parte dessa corrente do bem. Ao adquirir o ValeCap, você ajuda a FEAPAI cedendo o direito de resgate. ValeCap especial dos namorados. 600 mil reais de uma só vez é pra mudar de vida. 600 mil reais só no quarto sorteio e no Mega Giro. 70 prêmios de 2 mil. ValeCap. Esse você conhece, esse você confia. Do primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil em cada. No Mega Giro, 70 prêmios de 2 mil. E no quarto sorteio, 600 mil. Isso mesmo, 600 mil reais. ValeCap, ajude e concorra. Duas camisas pesadas duelam na República Tcheca por uma disputada taça. Tá chegando a hora. Valendo vaga na próxima Europa League. Golaço, meu Deus do céu! Fiorentina e West Ham. Hoje, 15 para as 4 da tarde. É a grande final da Conference League. E você vê aqui no SBT. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. A gente te mostrou há pouco a previsão de movimento nas estradas e agora eu te conto como fica a previsão do tempo. Já te adianto que até domingo, nas cidades do Vale da Serra, não deve chover. Veja como é que ficam as temperaturas hoje. 25 graus é a máxima prevista para hoje em São José dos Campos e à tarde o sol deve aparecer entre poucas nuvens. Em Taubaté, o dia também deve ser de sol, mas a máxima é um pouquinho maior, de 26. Sol hoje à tarde em Cunha, em máxima de 24. Em Campos do Jordão, à tarde o sol pode até aquecer um pouquinho, mas os termômetros não sobem muito não e marcam máxima de 18 graus. O mercado da construção civil aqueceu nos últimos meses, o que significa que o setor está gerando mais empregos. Nesse residencial estão sendo construídas 236 unidades de apartamentos, com previsão de entrega para o final de 2024. Por aqui foram geradas ao todo 74 vagas de emprego. Devido ao aquecimento do mercado, naturalmente a procura por profissionais da construção civil aumentou bastante. Fazendo com que a gente encontrasse dificuldade em alguns tipos de contratações. Mas a gente tem conseguido buscar as pessoas e trazê-las aqui para nossas necessidades. Rafael começou a trabalhar nessa obra em janeiro deste ano e atua como técnico de segurança do trabalho. Uma experiência valiosa para o currículo e muito aprendizado. Me sinto grato também por toda a oportunidade que eu estou tendo, que cada dia é uma experiência nova também que a gente vai vivendo, que nenhum dia é igual ao outro, sempre tem alguma coisa nova ali para a gente estar adquirindo. E a gente vai se sentindo mais à vontade com todo tipo de situação da característica do ambiente de trabalho aqui. Outros empreendimentos estão em andamento pela construtora, que está otimista com a projeção do setor imobiliário para os próximos meses. Além dessa obra aqui, nós já iniciamos outras duas e temos mais obras para começar, não somente aqui na cidade de São José dos Campos, mas em toda a região, devido a esse aquecimento e a procura do primeiro imóvel, que é, no caso, a nossa especialidade. Então, a gente tem observado
todo esse aquecimento, essa movimentação do mercado que tem sido alta. A recuperação gradativa do setor pode ser percebida também pelo número de contratações. Em abril, a construção civil foi a que mais contratou em São José dos Campos, com quase 390 postos de trabalho gerados. O cenário atual é positivo. Um comparativo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostra a situação em 2022. Em março do ano passado, foram 21 demissões no setor e em abril foram 161 contratações, um saldo positivo de 140 vagas. Já em 2023, ambos os meses foram de saldo positivo nas contratações, que somaram 504 novos trabalhos. Em abril, comparado com o ano passado, o aumento foi de 141%. Para que o setor continue crescendo, a presidente da Convap explica que mudanças no cenário nacional e no programa de financiamento Minha Casa Minha Vida são necessárias. As nossas perspectivas para os próximos meses, né? Se houver um momento, e essa é a discussão hoje no Congresso, tá? Se houver um aumento dos tetos do Minha Casa Minha Vida, nós vamos continuar com um boom da construção civil aqui. Nos últimos meses, o empresário de São José investiu em alto padrão, em médio e alto padrão, principalmente alto padrão, mas que é um mercado mais restrito, né? Então, a nossa preocupação é, se não tiver esse teto do Minha Casa Minha Vida, é que esse mercado comece a uma retração aí a partir do segundo semestre. Para quem assistiu a matéria e já se empolgou pensando que pode conseguir uma vaga na área, não marca bobeira. No PAT, por exemplo, hoje tem 10 vagas para ajudante de obras e 5 vagas para pedreiro. Eu fiz essa busca logo cedinho para te ajudar. Então, se você quiser concorrer a uma dessas vagas, dá um pulinho lá no PAT, tá? Aqui em São José, se você não sabe, o PAT fica na Praça Afonso Pena. Desde cedinho também tem gente mandando mensagem para cá. Quero deixar um beijo para a Marinês de São Sebastião. Ela falou: uma ótima quarta-feira para você, muito obrigada. E para toda a sua equipe, um ótimo feriado para todos vocês. Um beijo, te admiro muito. Tchau. Tchau não, Marinês. Espera aí, volta aqui. A gente fica juntos até as 8 ainda. E ó, amanhã te espero aqui, tá bom? Um beijo para você, obrigada pela sua companhia e pelo carinho de sempre. Jonathan de Caraguatatuba falou: bom dia, grande abraço para você também, Jonathan. Bom dia, Deus abençoe o dia de vocês. Sou muito fã do programa Novo Dia. Acordo cedo todos os dias só por conta de vocês. Vou trabalhar até mais aliviado por ver que temos um programa tão legal de assistir todas as manhãs, disse o Miguel. Poxa, Miguel, que belezinha sua mensagem. Muito obrigada. Eu que te agradeço por ter um telespectador tão legal como você e que manda essa mensagem tão carinhosa pra gente. Muito obrigada e seja sempre muito bem-vindo ao Novo Dia, viu? A gente adora essa interação com vocês. Pode participar sempre, que a gente curte e muito. Sabe quem também mandou mensagem? A Martinha de Caçapava. Ela me deixou uma mensagem no Instagram dizendo o seguinte, que para ela hoje já é dia de pegar a estrada, que ela vai terminar de assistir ao Novo Dia, tomar café e seguir viagem com destino a Caraguatatuba. E ela quer saber sobre a previsão do tempo. Perguntou se é da praia hoje, já que ela podia já começar a aproveitar desde o comecinho da tarde. Ô Martinha, seu pedido é uma ordem. Eu vou te contar agora como fica a previsão do tempo hoje no litoral. Vai da praia sim, Martinha. Hoje o dia vai ser típico de outono, manhãs mais frias e sol na parte da tarde. Em Caraguá, a máxima pode chegar aos 26 graus. Em São Sebastião, a máxima também é de 26. 25 é a máxima prevista para Ilhabela. E para Ubatuba, os termômetros falam em máxima de até 24 graus. Imagens ao vivo da praia de Maresias, já solzinho saindo aí em São Sebastião. No próximo bloco a gente vai falar sobre transtornos alimentares no quadro de saúde. Compulsão alimentar, bulimia, anorexia, como reconhecer os sinais e por onde começar a procurar ajuda. Participa com a gente dessa conversa pelo WhatsApp da redação, que é o 997524005. Volto já. É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar.
Apresentar um jornal onde eu tenho a liberdade para emitir a minha opinião é o ponto forte que me traz aqui mais perto de você no programa A Hora do Vale. De segunda a sexta, sempre ao meio-dia, trazendo as notícias mais relevantes da região e do mundo. São 2 horas de muita notícia e informação quente, num bate-papo, aí na sua casa. TV Tati SBT, sempre perto de você. Povo, o que eu vou falar pra vocês agora é babado. Vocês vivem me pedindo dica pra ganhar uma renda extra e tudo mais, né? Nem preciso falar mais nada. Olha só essa preciosidade. Cheguei na Jequiti e quero te fazer um convite. Que tal vender a minha fragrância e lucrar muito? Cadastre-se no site e venha fazer parte desse time de estrelas. Tô te esperando, hein? GK pro Jequiti. Seu melhor look tem perfume. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Vamos juntos cuidar da natureza! Cuidar da natureza é cuidar da gente. Jogar lixo no chão, ser feio. Arrancar as plantas, tipo assim, ela tá aqui ainda, nem nasceu e arrancando. Cortam as árvores, matam as plantas, jogam lixo na natureza que mata as plantas. E a extinção dos animais. Estão jogando plástico para as tartarugas engolirem. Né, bebê? Eu aprendi a cuidar do planeta. Eu aprendi a amar todos os bichos do mundo inteiro. A natureza é um lugar onde a gente vive, a gente faz parte dela, que ela produz várias coisas que a gente precisa no mundo. Eu aprendi isso tudo dela, bebê. Cuidar da natureza é ter um mundo melhor, porque a gente faz parte da natureza. Eu faço parte da natureza. Você também. Tchau, bebê Lovers! No SBT Vídeos você encontra novelas, filmes, conteúdos digitais e muito mais. De graça. E nem precisa de cadastro. Baixe o app ou acesse o site. Olha, passando por aqui para convidar vocês para estarem comigo às segundas, quartas e sextas no finzinho de noite da TV mais feliz do Brasil, a TV Tati SBT. No meu, no seu, no nosso Viva a Noite. Desculpa, eu te conheço? Eu sou Regina Vila Real, dona da Fazenda Cascavel. Acredito. Ai, mamãe, socorro. Não acredito. Você teve muita sorte de me conhecer, viu? Novelas do SBT de graça pra assistir na hora que você quiser. É só baixar o app ou acessar o site. O SBT Vídeos é pra toda a família. Tem gente que quando olha alguma pessoa que está bem acima do peso, já logo pensa, nossa, que desleixada, como é que pode chegar nesse ponto? Na maioria das vezes, essa fala não vem carregada por uma preocupação sincera, vem carregada de preconceito e até de deboche. Se você já ouviu frases assim, sabe o quanto machuca. E se você já falou coisas assim, repense, porque a obesidade é uma doença. Pode vir junto com uma coisa muito séria chamada transtorno alimentar. A gente bateu um papo com uma moradora de São José que sofreu muito com a compulsão alimentar, mas conseguiu superar. Assiste essa matéria comigo e já já a gente volta a conversar.
Antigamente, a Tatiane estava assim. Hoje, ela emagreceu mais de 40 quilos. Está mais ativa, saudável e muito mais feliz. Mas para chegar na Tatiane de hoje, ela passou por muitas situações que provocaram instabilidade emocional. Eu esperava meu esposo sair, comia muito escondido, né? Eu tinha vergonha de comer na frente das pessoas, porque eu já estava, né, com mais de 100 quilos acima do peso e então assim eu tinha vergonha por ter aquela atitude mesmo estando acima do peso. Mas aí aos 27 anos foi quando deu aquele boom, né? Que aí eu cheguei aos 120 e começou sorrateiramente. Estima-se que em todo o mundo, mais de 70 milhões de pessoas sejam afetadas por algum tipo de transtorno alimentar. Um deles, a compulsão. Por exemplo, é caracterizada pela ingestão exagerada de alimentos, mesmo sem sentir fome ou a necessidade física do alimento. Esse tipo de coisa que eu tinha vontade na infância, mas não podia ter, eu comecei a comprar. E não praticava nenhuma atividade física, não trabalhava na época. Então, basicamente, a minha vida era em torno da comida. O choque de realidade veio de uma pessoa muito próxima, do avô. Falou assim, olha, você é muito jovem, você não quer ter o mesmo histórico do seu pai, né? Meu pai faleceu com 57 anos de um problema cardíaco. E ele, se você continuar nesse caminho, você vai morrer muito jovem. Foi muito difícil para mim ouvir aquilo. Eu chorei muito, foi quando parece que realmente eu me percebi. E foi sozinha que ela começou a praticar atividade física. E foi na corrida que ela descobriu um divisor de águas. E eu ia às 5 horas da manhã sozinha caminhar, enquanto estava escuro, deixava meus filhos com meu esposo antes dele trabalhar. E aí durante um ano eu eliminei 40 quilos com essas mudanças, né? E me apaixonei pela corrida. E a partir desse momento, realmente eu fui descobrindo quem eu realmente era, o que eu tinha capacidade de fazer. Apesar dos resultados serem visíveis, o processo não é linear e exige dedicação. As pessoas têm essa visão, acham que a partir do momento que você começa, você não vai ter nenhum momento de altos e baixos. É uma mentira, né? Na verdade, a gente é um ser humano que a gente passa por N situações inesperadas. Você se identificou com alguma fala dela? Você também está com dificuldade de ter uma relação saudável com a comida? Conhece alguém que esteja precisando de uma ajuda? Então participa com a gente do nosso quadro de saúde do Novo Dia. Pode mandar suas dúvidas para o nosso WhatsApp, que é o 99752 4005. Para bater um papo com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a psiquiatra Mariana de Lima Santos. Doutora, muito prazer. Obrigada pela sua participação. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Marcela. Doutora, eu achei bacana trazer uma psiquiatra para falar sobre esse assunto por algumas razões. Primeiro, porque não é todo mundo, como a Tatiane, que consegue sozinha passar por uma situação tão difícil. E muitas vezes, aquela pessoa que está sofrendo muito com o transtorno alimentar precisa de uma ajuda multidisciplinar. Não é só fazer dieta. Se fosse para comer grelhado com salada, ninguém estaria com problema alimentar, não é verdade? Se fosse só isso. Muitas vezes a gente precisa também tratar a cabeça, o emocional. Isso. Não é verdade, doutora? É verdade. A gente trata a comida muito como recompensa. Isso, exatamente. Então, eu achei muito interessante a entrevista da Tatiane, porque ela trouxe informações muito importantes. Ela mesma disse, né, que a vida dela girava em torno da comida. Então, o transtorno alimentar é justamente isso. Então, é um quadro psiquiátrico em que a pessoa tem uma relação com a comida e muitas vezes com a própria imagem corporal que traz sofrimento, né? E que muitas vezes também acontece isso que você acabou de falar. Há uma compensação. A pessoa acaba compensando emoções desagradáveis, até mesmo situações traumáticas, com alimentação, né? Na ingestão da alimentação, que é o que a gente chamaria até de um comer emocional, né? E de maneira que... Por que é muito importante uma avaliação
multidisciplinar e como especialistas, porque muitas vezes a gente encara o transtorno alimentar como falta de vontade, como o desleixo que você mesmo acabou citando, mas não, isso é uma doença como muitas outras, inclusive como muitas outras doenças psiquiátricas e que demandam um tratamento especializado, então muitas vezes precisa, né, de um tratamento com psiquiatra, porque muitas vezes a gente precisa de uma intervenção medicamentosa para conseguir organizar aí as emoções, os pensamentos. É importante tratamento com nutricionista especializado, um nutricionista que saiba o que está fazendo, psicoterapia, com psicólogo também que saiba como abordar isso. Então, esses são os aspectos importantes do tratamento. Mas todo mundo que está acima do peso, por exemplo, necessariamente tem um transtorno alimentar, ou o transtorno alimentar ele se caracteriza, por exemplo, com quem, como a Tatiane falou, come escondido, tem aquela necessidade de comer e não sabe por que está comendo, está passando mal, já não aguenta mais, mas mesmo assim não vê... não para de comer o bombom até não ver o fim do bombom. É assim que a gente levanta a bandeira da preocupação? Isso, exatamente. Há alguns sinais. Não é todo mundo que está acima do peso que tem um comer transtornado. Há sinais que são importantes. Então, essa característica, esse hábito que ela falou que tinha de comer escondido. Então, após a alimentação, a pessoa sente culpa, sente vergonha, a pessoa não consegue identificar os sinais de saciedade, acaba comendo grandes quantidades de comida no intervalo curto de tempo ou até sentir algum mal-estar físico. Essas são características que denotam um transtorno alimentar. A Roberta fez a seguinte pergunta, ela falou de Taubaté. Sobre transtorno alimentar, existe alguma vitamina que ajuda a dar ânimo e disposição? Eu já cansei de pagar a academia e não vou. Penso em caminhar e não vou. Isso acontece muito, né? A gente tem um monte de expectativa. A partir de agora eu vou fazer isso, e de repente bate um desânimo, né, Roberta? Te entendo que eu já passei por isso. Aí você não tira do papel, a frustração só aumenta, não é verdade? Aí você se sente um lixo de não conseguir colocar em prática os objetivos. Assim, vitamina não existe, mas geralmente o que eu costumo conversar com os meus pacientes é que nós precisamos ser gentis com nós mesmos e dar pequenos passos. Então, não é na primeira semana que você vai à academia, que você precisa ir todos os dias na academia, que você precisa fazer 2 horas de atividade física. Dê pequenos passos, vai devagarzinho, porque a partir do momento em que a gente consegue tornar isso uma rotina, um hábito, você vê que fica mais fácil disso acontecer. Mas aí, e além disso, a gente precisa avaliar direitinho de onde vem esse desânimo, se tem uma causa orgânica, se tem uma causa emocional ou se é só alguma coisa para ajustar a rotina. Edmundo pergunta o seguinte: faço caminhada todos os dias, mas se não controlo a minha ansiedade, a depressão toma conta e desconto na comida. Quando a gente desconta na comida ou quando a gente para de comer porque tem medo de engordar ou por qualquer motivo, existe alguma coisa relacionada a isso? Normalmente são casos de depressão e ansiedade que precisam ser tratados, doutora? Sim, podem ser casos de ansiedade e depressão que precisam ser tratados, ou pode ser mesmo uma falta de habilidade em lidar com as nossas emoções, em lidar com o desconforto que a gente vem vivendo, né? Então, mas é muito comum isso, é o que eu chamei de comer emocional, então da gente acabar depositando na comida a busca pelo bem-estar, a busca por um alívio desses sintomas de ansiedade e depressão. E ansiedade e depressão estão muito relacionados também com o transtorno alimentar. Lucilene mandou a seguinte mensagem, falou: bom dia, tenho problema de depressão, angústia, tristeza, mora com os filhos, falou que comia até dizer chega, no começo que ela se separou e ficou com um filho pequeno, chegou a pesar 88 quilos, hoje está com 77, diz que precisa emagrecer, mas não consegue ficar fazendo caminhada sempre. Ontem mesmo teve um problema na coluna e ele ficou deitado o tempo todo. Ela falou: queria saber da psiquiatra o que eu faço. É Lucilene. Lucilene, é assim, ó, a primeira recomendação é você buscar ajuda especializada para a gente entender o que está acontecendo. Eu repito novamente, esse padrão, né, de associar a comida para a busca do bem-estar é muito comum. Então, o que a gente precisa resgatar? Outros recursos que te ajudem nessa recuperação dessa fase difícil que você está passando. Tanto atividade física, quanto desenvolver novos hobbies,
estreitar relacionamentos que sejam positivos, que te tragam bem-estar, mas para isso a gente precisa conversar, né? Avaliar direitinho, cada caso é um caso. Sabe que eu vejo muito? E eu sempre falo aqui, doutora, que o Novo Dia é uma conversa de amigos. A gente está todo mundo conversando aqui para a gente tentar se entender e aprender juntos, que é o mais importante. Quem acompanha a minha carreira há mais tempo sabe que eu já passei por um problema muito sério de transtorno alimentar. Eu também já tive compulsão alimentar. E aí, por isso que eu falo para vocês que estão participando aqui e para vocês que estão passando por isso. A gente, às vezes, deposita toda a nossa expectativa em uma semana de caminhada, em uma semana de atividade física. E para quem está muito sedentário, a vontade não nasce do nada de fazer atividade física. Não é porque você está assistindo a gente agora que daqui a pouco você vai colocar o seu tênis e vai correr a meia maratona. Isso não vai acontecer. E se você colocar isso como objetivo, você vai se frustrar e você vai voltar lá para baixo de novo. Então, conselho de quem já passou por isso, procure alternativas. Você não está conseguindo caminhar agora? Tá tudo bem. Você gosta de pintar? Começa pintando, ocupa a sua cabeça com outras coisas. Você vai começar a se sentir melhor. E aí a vontade de ir praticando atividade física, aos poucos, vai nascendo. Claro que tem que ter um esforço, não é verdade? Então, assim, quer pintar? É melhor ocupar a cabeça pintando, ou fazendo um crochê, ou fazendo um canto, qualquer coisa que tire o seu foco da comida, né, doutora? É o primeiro passo importante. Exatamente. Eu faço uma associação para os meus pacientes. A gente precisa encher o nosso potinho do bem-estar. Então, tudo que você for pondo ali de moedinhas de bem-estar vão te ajudar a alcançar o seu objetivo. Realmente, há momentos em que a gente não consegue dar grandes passos, né? Então, entrar na academia, fazer, como você falou, correr uma maratona, eu sempre falo isso. Mas fazer pequenas coisinhas são muito importantes. O processo é um processo, né, de recuperação. Não é de um dia para o outro, muito pelo contrário, leva um tempo. Então, e é muito importante a gente valorizar esses pequenos passos. A gente está falando muito e está respondendo aqui as demandas das pessoas que estão passando por isso, né? Se reconhecendo nesse nosso bate-papo. Mas a família, os amigos têm um papel fundamental. Porque não adianta falar que a pessoa engordou, a pessoa sabe que engordou, a pessoa tem espelho, então fica pior ainda. Então, se você está perto de alguém que você está identificando que ou está emagrecendo muito, está parando de comer, ou que está comendo muito, em vez de você apontar o dedo e falar, ei, para de comer, olha o tamanho que você tá. Em vez de você falar isso, tenta acolher e ver o que você pode fazer para ajudar. Isso. O papel da família é importante, doutora? Muito importante, é muito importante. E, inclusive, para o desenvolvimento de um transtorno alimentar. Não estou falando que é a causa principal, mas é muito importante. Desde a infância. Então, você apontar o peso do filho, você apontar e criticar o que ele está comendo, ou você já na idade adulta, né? O que você fala, a gente chama de fat talks. Isso é muito importante, é muito grave. E realmente a pessoa entende que ela está passando por que ela está sofrendo. E isso só faz piorar o sofrimento da pessoa. Então, ao invés de criticar, de apontar a aparência, ofereça ajuda, ofereça acolhimento, ofereça acompanhar a pessoa na busca de um profissional especializado, de um profissional capacitado. Isso faz toda a diferença. Às vezes é esse empurrãozinho que a pessoa precisa para entrar na fase de recuperação. E às vezes fazer junto, né, doutora? Você está vendo que seu filho, que a sua filha, com a sua esposa, seu marido, enfim, está precisando de uma ajuda e não está conseguindo ir sozinho, faz junto. Propõe pintar junto, propõe escutar uma música junto, discutir sobre o tema, propõe caminhar junto, propor ficar, sei lá, fazer juntos uma salada e um grelhado super gostoso que te dê vontade de comer. Isso. Essa participação, assim, que não adianta você falar, ó, você tem que comer salada a partir de amanhã, viu? Aí você vai lá, bonita, e faz o quê? Compra um hambúrguer. Sacanagem, né? Então se envolva, coloque todo mundo junto, porque é pela saúde, não é estética, né, doutora? Exatamente, é pela saúde, não é estética. A gente fala que o foco, né, o objetivo da recuperação de um transtorno alimentar não é o físico, não é a aparência física, mas é a saúde, é exatamente isso. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que a gente levantou o sinal de alerta aí em muitas casas que nos assistem, porque é um problema muito mais comum do que a gente imagina, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigada, tenha um excelente novo dia. Obrigada. 7h48, vamos abrir espaço para o intervalo comercial, mas daqui a pouquinho eu volto. Tem muito mais Novo Dia para você. Não saia daí.
Não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, à noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo, cedo antes. Você está assistindo ao Novo Dia. Oferecimento CGTEC.